O antes e depois da estética começa no laboratório e não na máquina. Sabe aquele antes e depois que a gente ama ver? Aquela transformação de pele, de textura, de firmeza. A verdade é que ele não começa na maca, ele começa no laboratório. E eu sei que isso pode soar estranho para muita gente que ainda acredita que o resultado depende só da técnica, só do produto, só do equipamento. Mas hoje eu quero te provar que o que acontece no corpo da sua paciente 7 dias antes de um peeling pode mudar completamente o resultado desse procedimento. Se você quer parar de depender de sorte, dos 10% que respondem melhor e quer começar a ter consistência nos teus atendimentos, vem comigo que essa aula vai mudar a forma como você prepara e planeja o seu protocolo. Eu sou a Daniela Lenzi, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, biomédica e professora de estética há mais de 18 anos. Na estética, a gente aprendeu a tratar pele, ponto. E aí a paciente marca um peeling e no dia agendado ela aparece. Você aplica o ácido, segue tudo certinho. E o que acontece depois? Em algumas o resultado é lindo, em outras quase nada muda, ou o resultado é muito discreto. Ou pior ainda, tem umas que têm sensibilidade exagerada, uma descamação descontrolada, ou uma pele que em vez de renovar, piora. Sabe por que isso acontece? Porque a maioria das profissionais não considera a fase bioquímica que antecede o tratamento estético. E não é só sobre usar um sabonete mais ácido ou suspender o retinol antes, tá? É sobre olhar para marcadores laboratoriais que mostram se o corpo daquele paciente está pronto para regenerar, se ele está pronto para cicatrizar ou para responder ao estímulo estético. Todo tratamento estético ele precisa de duas coisas. Primeira, estimular um processo. Segunda, e conduzir o corpo a responder esse estímulo. E a segunda parte, a maioria ignora. Vou te dar um exemplo simples. O peeling, ele estimula uma renovação celular, mas para que isso aconteça de uma forma eficiente, o corpo precisa ter algumas coisas, como uma boa oxigenação tecidual, nutrientes essenciais, ele precisa ter capacidade anti-inflamatória, precisa ter níveis adequados de vitamina C, de zinco, de ferro. Sem isso, a pele até pode descamar, mas ela não vai regenerar bem. E aí que o depois do procedimento decepciona. Vou te contar um caso, nome fictício, a paciente Camila, com 42 anos, veio fazer um protocolo para clareamento de melasma e também para rejuvenescimento. Ela apresentava uma pele oleosa, poros dilatados e algumas manchinhas pós-inflamatórias. Começamos então o tratamento com um peeling de ácido mandélico, seguido por alguns ativos clareadores. Técnica feita corretamente, mas resultado bem fraco. Repetimos o protocolo usando um ácido retinóico. A pele descamou, mas não clareou. A textura não melhorou como a gente estava esperando. Aí parei tudo e resolvi pedir alguns exames básicos. Resultado desses exames: ferritina baixa, por volta de 16, vitamina D muito baixa, 18, PCR 3.2. O que isso me disse? Que o corpo da Camila estava com baixa capacidade de oxigenação, que a produção de colágeno ela estava comprometida e que existia uma inflamação silenciosa nesse corpo e ainda uma dificuldade na cicatrização. Ou seja, ela não tinha reserva biológica para responder ao estímulo. O peeling, nesse caso, ele só estava causando agressão na pele. Fizemos então um plano de preparação biológica por 30 dias antes de fazer um novo peeling. Fizemos então suplementação de ferro e vitamina D, alguns antioxidantes orais, fizemos uma modulação inflamatória com ativos tópicos na pele, bem leves, hidratação intensa e mantivemos a barreira cutânea preservada. Quando a gente repetiu o protocolo, o resultado foi visível em questão de uma semana, 10 dias. A textura mais uniforme, as manchas clarearam e a pele com um viço. Então agora o corpo dela tinha como responder, porque agora ele tinha matéria-prima. Anota aí que eu vou entregar o ouro nessa aula. Hemograma completo. Ele avalia a oxigenação, avalia anemia oculta e até inflamação. A ferritina, o ideal é acima de 70 para garantir uma boa produção de colágeno. A vitamina D acima de 50 para você ter um bom suporte imunológico e um bom reparo tecidual. E o PCR ultrassensível. Se tiver acima de 1, pode ser um indicativo de inflamação crônica de baixo grau. Importante destacar, nunca avalia um único parâmetro para um raciocínio clínico e funcional. Você precisa avaliar vários parâmetros juntos. O zinco e a vitamina C são cofatores essenciais para o processo de cicatrização. E você não vai precisar pedir esses exames diretamente. Você pode orientar a paciente a trazer os exames que ela tem de rotina ou trabalhar em parceria com um médico, com uma nutricionista e aí pedir também só os exames que ela não tem. A ideia é, antes de aplicar o protocolo, ver se o corpo dela vai conseguir responder àquela técnica que você quer. A maioria das complicações que acontecem na estética acontecem por pressa. Começar o protocolo na primeira sessão sem avaliar, sem preparar.
Mas pensa comigo, você começaria uma maratona sem treinar antes? Você ia correr 21 quilômetros sem treinar antes? Você iria fazer uma cirurgia sem fazer um preparo pré-operatório? A estética, quando ela é feita com inteligência, ela também exige preparo. Uma pele inflamada, uma pele desidratada ou oxidada, ela vai reagir mal a qualquer estímulo que você der. Já uma pele que está preparada, que está nutrida, que tem um suporte biológico, ela responde rápido, com segurança e o resultado dura. Talvez agora você se pergunte, mas eu posso usar os exames? A minha profissão me permite isso? Olha só, o que eu estou te propondo aqui é algo muito simples e ao mesmo tempo poderoso. Leitura funcional com foco estético. Sabe quando um dermatologista pede um exame antes de fazer um procedimento? É exatamente essa lógica. Entender como que esse corpo está funcionando antes de estimular qualquer coisa na pele. E você pode e deve usar essa inteligência no seu atendimento, mesmo sem ter CRM. Porque você não vai tratar a doença, você não vai diagnosticar a doença. Você vai olhar os dados objetivos para saber se aquela pele está pronta para regenerar, se aquela pele está pronta para responder a uma radiofrequência. E outra, a maior parte desses exames são exames de rotina, não é nenhuma coisa de outro mundo. Muitos pacientes já chegam com eles em mãos. Outras conseguem fazer eles pelo plano de saúde, por um check-up ou até por um clínico geral. O que você precisa é um olhar treinado para conectar esses números com o seu protocolo. E isso não é ultrapassar o seu escopo de trabalho. Isso é elevar sua entrega, isso é diferencial, é sair do básico e entrar no grupo das profissionais que entregam resultado com propósito e com consciência. Aí vocês falam assim, mas a cliente não quer esperar 30 dias de preparo para daí fazer o procedimento. Vai depender de como você vai comunicar isso para ela. Quando você mostra que esse preparo vai potencializar os resultados e vai evitar complicações, ela entende o valor disso, ela não quer ter uma intercorrência. Você sai do papel de aplicadora de técnica e você vira referência. A profissional que quer se destacar no mercado, ela precisa ir além do básico. E o novo padrão de atendimento começa assim. Primeiro, você faz uma avaliação clínica completa. Depois, você faz a análise dos exames laboratoriais. Depois, você faz o planejamento e a preparação biológica, através de alimentação, suplementação, um skincare leve, e aí então você vai iniciar os protocolos com base em um corpo que está pronto para responder. Esse é o tipo de protocolo que é inteligente, que fideliza as pacientes. É o que justifica você ter um valor mais alto, é o que gera o antes e depois real, não só na foto, mas na autoestima da sua paciente também. Então, se você quer de fato entregar resultados de verdade, não começa na maca, começa no laboratório. Me conta aqui nos comentários. Você já teve uma paciente que não respondia ao protocolo e hoje percebe que talvez o que estava faltando nesse atendimento era preparo biológico? Compartilhe a sua experiência aqui. E se quiser aprender a montar protocolos com base em exames, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu te ensino como unir ciência e estética de forma ética, segura e estratégica. Um beijo e até a próxima aula.